Hoje venho falar-vos do livro Pequenos Fogos em Todo Lado, da Celeste N. Kim. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje venho falar-vos do livro Pequenos Fogos em Todo Lado, da Celeste N. Kim. Este era um livro que para aí há 2 anos fez enorme sucesso em todo lado, blogs, YouTube, Booktube, toda a gente estava a falar bastante bem deste livro e eu fiquei com imensa curiosidade para o ler, porque eu já tinha lido outro livro da autora, o Everything I Never Told You, que eu li em inglês na altura e que também já foi traduzido em português por outra editora, que eu não sei muito bem qual é o nome agora, mas que eu na altura falei bastante bem desse livro, eu gostei bastante desse livro e realmente na altura foi uma surpresa esta autora e eu fiquei bastante entusiasmada por ler mais coisas dela. Na altura a Relógio d'Água lançou este livro, quando ele fez imenso sucesso. A nossa capa é gira, mas eu gosto um bocadinho mais da primeira capa americana, acho que é americana, não sei muito bem, mas que eu vou colocar aqui. Acho que é um bocadinho mais bem conseguida. Esta também é bonita, mas pronto. E eu na altura quis muito ler este livro, mas o Everything I Never Told You eu acho que é um bocadinho mais YA, e este é um livro um pouco mais adulto e portanto eu decidi ler em português. As edições da Relógio d'Água são sempre maravilhosas. Mas passando um bocadinho à história. Então, nesta história nós vamos acompanhar 2 famílias. Temos a Mia e a Pearl, que são uma família diferente, é a mãe e filha, que acabam de chegar então a uma pequena cidade de Nova York, a uma pequena cidade americana, que é tipo um pequeno refúgio e é uma espécie de um paíszinho dentro daquelas cidades todas, porque é uma cidade que funciona muito bem e que é bastante organizada e que é bastante muito bem organizada, ou seja, tudo acontece ali e é como diz uma das personagens aqui, ela quase que quando saiu e foi conhecer o mundo, ela quis muito voltar porque ali era tudo muito mais direitinho e muito mais organizado. Então elas chegam e são tipo assim uma coisa diferente, porque é uma família monoparental e a mãe é artista, ou seja, ela não tem um emprego muito fixo, porque ela vai criando e quando não está a criar e quando não tem rendimento ela tem que ir fazendo part-times, e elas sempre foram passando de cidade em cidade porque nunca quiseram fixar-se e de repente chegaram ali e decidiram que era ali que se iam fixar e viver assim um tempo mais longo. E elas vão então viver para uma casa que pertence a uma das famílias mais importantes, ou uma das famílias a típica família rica da cidade, que é a família da matriarca Helena Richardson, a senhora Richardson, que então ela é casada, tem 4 filhos, todos eles muito diferentes, e eles vivem então esse espírito efetivamente da cidade. São uma família muito direitinha, muito funcional, não sai nada das regras, inclusivamente a filha mais nova dessa família, ela é a rebelde, ou seja, ela é que tem as ideias mais diferentes, aquela que quer sair um bocadinho da caixinha que a família é. E é então a miúda que é vista assim, que é posta de lado, porque os pais não gostam muito desse espírito, principalmente a mãe, os irmãos também não gostam muito desse espírito e portanto não a acolhem tanto enquanto irmã. E portanto, a Mia e a Pearl vão então viver para uma das casas dessa família, que eles arrendam, e acabam então por se conhecer todos e por começar a viver uma relação bastante amistosa entre todos, principalmente da Pearl com os filhos da Sra. Richardson. E pronto, a história a partir da parceria totalmente normal, até que a autora nos vai começando a contar todos os segredos de cada personagem e isso é que vai trazer um bocadinho aqui o up à história e vai fazer com que a história seja tão interessante de ser lida, porque cada personagem efetivamente tem uma história de vida diferente, tem acontecimentos coisas que lhes vão acontecendo que saem um bocadinho da norma e que trazem questionamentos às próprias personagens e ao próprio leitor que as está a ler, e é isso que faz este livro também ser tão intrincado de mentiras e histórias tão complexas e é o que faz este livro também ter uma densidade maior. Eu, como vocês já podem ver, eu gostei bastante deste livro, eu gosto muito da escrita desta autora. Eu lembro-me que acho que foi isso também que eu falei na minha outra opinião do outro livro dela, que eu gosto bastante da escrita da autora, acho que ela escreve bastante bem, bastante fluido e de repente vocês têm capítulos enormes a contar a história de uma personagem de uma forma bastante profunda e detalhada e vocês estão ali fascinados com a forma como a autora está a descrever e a contar e pronto, basicamente, e é isso, e foi isso que me E é isso que me faz gostar bastante deste livro, é a forma como a autora nos consegue
converter a esta história, porque realmente é uma história que acaba por ser, não ter assim nada de extraordinário, ou seja, ser o dia-a-dia das personagens e a forma como elas vão encarando os acontecimentos da vida e aquilo que vai acontecendo. Claro que aqui depois vão acontecendo aqui algumas coisas diferentes e que saem um bocadinho aqui da norma, mas a ideia aqui é mostrar como pessoas diferentes trazem coisas diferentes à nossa vida e o que é que determinado acontecimento depois vai fazer, ou seja, determinada causa vai ter determinado acontecimento. Para além da escrita, que eu adorei completamente, eu adoro as personagens que esta autora cria, porque são personagens que à partida até pareciam normais e que nós até podemos conviver no nosso dia-a-dia, mas de repente ela adiciona ali uma pitada extra à sua história e nós de repente estamos ali a torcer pela pessoa que nós até não gostávamos, ou torcer pela história que nós até não achávamos piada, e depois traz-nos acontecimentos que facilmente poderiam nos acontecer a nós e o que é que nós faríamos em determinado acontecimento. E eu gosto muito quando os autores nos colocam a pensar e isso realmente é muito importante. Eu adorei completamente este livro, vou querer ler mais coisas com certeza desta autora, porque eu acho que ela realmente é uma autora que escreve muito bem e culturalmente diversificado, e portanto é uma escrita bastante rica e eu confesso que fiquei rendida a esta história. Pronto, quando eu comecei a ler este livro, a série de televisão já tinha sido anunciada. Quando este livro teve o seu boom, a série ainda não tinha sido sequer negociada, acho eu, mas quando eu peguei neste livro agora em abril, a série já estava a estrear, ou já tinha estreado, e portanto ela terminou agora mesmo no finalzinho deste mês. E eu confesso que quando eu comecei a ler eu já sabia quem tinham sido as atrizes escolhidas para os papéis principais e eu confesso que não me consegui descolar muito das suas imagens, porque eu acho que realmente até foi um casting muito bem feito, porque quando eu pensava nestas personagens pensava muito naquelas atrizes que foram escolhidas e acho que foi escolhido bastante bem a dedo. Esta história também pode ser um pouquinho comparável com Big Little Lies, não sei se já viram a série ou leram o livro. É um bocadinho isso, um bocadinho as intrigas e as histórias que se vão desenrolando nestas cidadezinhas muito perfeitas e com personagens muito perfeitas, e por isso acho que vale muito a pena também ler, porque eu confesso que Big Little Lies só vi a série e adorei completamente, mas este livro é um pouquinho a mexer um bocadinho nesse estilo, e é maravilhoso e recomendo muito, a sério. Leiam porque vale muito a pena. Não pensei só que é uma história de ricos, porque tem aqui muitas sub-histórias e muitas coisas muito interessantes e pronto, eu gostei bastante e recomendo muito e leiam. Eu agora vou ver a série e depois, na segunda parte deste vídeo, trago-vos toda a minha opinião da série. Bem pessoal, como eu vos disse, eu venho então agora falar-vos um bocadinho da série de TV. Eu, depois de ler o livro, eu fui ver a série de TV. A série de TV é uma série da Hulu e tem 8 episódios e é estrelada pela Reese Witherspoon, pela Kerry Washington, pelo Joshua Jackson, entre outros atores bastante conhecidos da nossa praça de atores. Quando eu comecei a ler o livro, a série de TV já tinha saído, portanto ela saiu no início deste ano, não sei muito bem quando, e acabou muito recentemente, agora em março ela terminou. E para já tem uma temporada, não prevejo que provavelmente há de ter mais temporadas, porque como é baseada no livro e é bastante estanque na sua história, provavelmente ficará por aqui, a não ser que faça bastante sucesso, mas eu acho que até é uma série que acabou por passar um bocadinho aqui ao lado, não tem tido grande publicidade. Mas o que é que eu achei desta série? Eu gostei bastante desta série, é realmente uma série muito bem produzida, muito bem realizada, muito bem pensada, e realmente é uma série com valores de produção muito bons, o que torna a série muito interessante e muito boa de se ver. Eu, como vocês sabem, como viram pela primeira parte do vídeo, eu gostei bastante do livro e estava com imensa expectativa para ver como é que seria em termos de adaptação cinematográfica. E essa é a parte que eu vou já abordar. Em termos de adaptação cinematográfica, a série, na sua base, na sua linha, ela está bastante fiel. Todos os maiores acontecimentos do livro eles estão na série e acontecem pela sua ordem cronológica, portanto, nesse aspecto, a série não foge muito ao que é o livro. A série acaba por fugir um bocadinho ao que é o livro nos seus pequenos pormenores. O que é que acontece? Há ali pequenos detalhes que acabam por ser diferentes do que são no livro. Se vocês nunca leram o livro, vão adorar a série porque a série é fantástica. Se vocês já leram o livro há algum tempo, provavelmente não vão reparar em alguns pormenores.
se acabaram de ler o livro como eu, provavelmente vão notar esses pequenos pormenores e vão ficar um pouquinho irritados porque eu gostei bastante do livro e gostei da forma como o livro está escrito. Eu voltei à procura a ver se a autora estaria envolvida na produção da série e ela sim, ela está na escrita do roteiro e portanto provavelmente a autora acabou por em conversações com a produção ou com o realizador por perceber que determinado detalhe funcionaria melhor assim, chamaria mais a atenção ao espectador assim e acabaram por mudar algumas coisas. A meu ver, algumas coisas que eram importantes terem sido feitas da mesma forma como são no livro, porque na série eles acabam por dar motivos às personagens para determinados acontecimentos, o que não acontece no livro. Nem sempre uma personagem tem que ter um motivo para agir de determinada maneira, pode ser simplesmente a sua personalidade, que eu acho que é muito isso que é a Sra. Richardson. Ela é um pouco da personalidade dela, ela ser assim e querer fazer as coisas à sua maneira e portanto nem sempre tem que haver um motivo, ou tem que haver um passado, ou tem que haver uma história e portanto eu acho que foi isso que tentaram fazer na série, dar um motivo, dar um passado às personagens para que elas agissem de determinada maneira e eu acho que isso nem sempre precisa ser feito. No entanto, há outras coisas que eu acho que fizeram bastante sentido serem modificadas na história, como alguns casais ou alguns romances que não estavam tão explicitamente falados ou mencionados no livro e que depois na série acabam por ser falados ou serem colocados na série, que eu acho que fizeram bastante sentido e aí sim acabei por gostar. Portanto, eu acho que foi um balanço. A série nem sempre está completamente fiel ao livro, por vezes mudou um bocadinho o rumo das coisas, eu acho que fez sentido, noutros momentos acho que não fez sentido, portanto acho que foi um balanço e portanto nem tudo tem que ser perfeito e eu acho que as séries e os filmes são ótimos momentos para nós podermos dar asa à nossa imaginação e até por vezes fugir um pouco da história original. Mas como eu estava a dizer, esta é uma série fantástica, é realmente uma série muito bem produzida. Eu quando estava a ler o livro, eu acabei por, como já sabia quem eram as atrizes principais, acabei por imaginar um pouco a história com essas imagens na minha cabeça e confesso-vos que não me desiludiu nada. A Reese Witherspoon é fantástica, ela tem feito séries fantásticas nos últimos tempos e eu acho que ela está fantástica com o seu ar. No entanto, ela não transparece tanto o seu ar de... não sei, eu acho que ela está fantástica nos últimos papéis que tem tido e uma das coisas que eu mais gostei nesta série foi, sem sombra de dúvidas, a sua produção, os seus valores de produção. E quando falo isto, falo na produção histórica da série. A série passa-se nos anos 90, finais dos anos 90, vamos dizer assim, e a série é muito rica em termos de cenários, em termos de casas, em termos de guarda-roupa, em termos de cabelos e propriamente em termos de pessoas, porque se há uns tempos eu falava-vos da série Euphoria, que é bastante exagerada e exuberante na própria fisionomia das personagens, que são o rapaz perfeito e grande e jeitoso, e por vezes as personagens nem sempre parecem ter a idade que têm. Nesta série, todas as personagens são bastante... o casting foi muito bem feito. Eu acho que aquilo que eu quero dizer é o casting foi muito bem feito. Todas as personagens se adequam bastante bem ao tipo... todos os atores se adequam-se bastante bem ao tipo de personagem que têm. E falo isto principalmente no grupo de adolescentes que temos aqui, porque temos o irmão... temos o irmão mais velho, que é o jogador de, não sei se é futebol americano, já não me lembro, mas que não é o típico grande e musculado, ele é giro, não é? É assim bonito, mas é normal, estão a perceber, não é extraordinariamente diferente. Temos a irmã que é a rainha da escola popular, a rainha do baile, que também é bonitinha, mas que também não é exageradamente, porque lá está, adequando-se à altura. E, portanto, acho que isso foi muito bem trabalhado, a escolha de atores para os determinados tipos de papéis, porque acho que ficou bastante bem enquadrada na história e em tudo. Falar também do casting, a série é muito boa em fazer os flashbacks, que também já eram feitos nos livros, e aqui um bocadinho mais trabalhados, e aqui com algumas introduções também, mas nos flashbacks são usados então outros atores para interpretar os personagens mais novos. O que nem sempre acontece, muitas das vezes o que acontece é que são usados os mesmos atores, mas ou com cabelos mais compridos ou com roupas mais jovens, para tentar que sejam os mesmos a interpretar a sua versão mais jovem. Aqui não, aqui foram usados efetivamente atores diferentes nas diversas idades, que eu achei fantástico, porque
O casting novamente foi muito bem feito e todos os atores parecem, claro que diferentes, não é? Mas poderia-se dizer que foram muito bem escolhidos e todas as interpretações foram bastante coerentes, tanto no passado como no futuro, portanto encaixam muito bem. Eu acho que houve aqui uma grande produção, um grande trabalho a montar esta série, que eu acho que ficou fantástico neste aspecto. Por último, falar-vos também dos pequenos aspectos que compuseram esta altura de finais dos anos 90, o início dos computadores, dos telemóveis, entre outras coisas, bandas, filmes que chamam muita atenção para essa época e que fazem todo o enquadramento dessa época. Esta foi então a minha opinião sobre a série. Acho que é uma série fantástica, não é uma adaptação completamente perfeita, mas é uma adaptação muito, muito, muito boa, muito sólida, e eu acho que em termos de valores de produção vale muito a pena ser vista. Espero que não passe despercebida a mais pessoas, porque realmente é uma série que não tem grandes, ou pelo menos até agora, pelo menos cá em Portugal, não teve grandes publicidades. Eu nem sei se ela vai passar em algum lado, porque agora ultimamente séries da Netflix têm muito mais publicidade, portanto, se puderem ver, vejam Pequenos Fogos em todo lado, mas se puderem ler, leiam, porque o livro é fantástico e eu recomendo muito que leiam também. E é isso, esta foi então toda a minha opinião sobre a série e o livro. Digam-me nos comentários se vocês já leram o livro ou se já viram a série, e é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e vemos então no próximo vídeo. Tchau!